Defesa do consumidor. Eu converso agora com Eduardo Pontes, doutor Eduardo Pontes, que é diretor do Procon Bahia, e nós vamos falar sobre as ações do Procon no estado da Bahia. O Procon, que é uma superintendência de proteção de defesa do consumidor, do órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e faz a proteção, o amparo e a defesa do consumidor. Doutor Eduardo, satisfação ter o senhor aqui no programa, tudo bem? Bom dia aos ouvintes desse programa importante, o Tabuleiro, né? Bom dia, Vila Nova. Bom dia à equipe aqui de colaboradores, né, dessa emissora. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com você que tem sempre esse compromisso desse debate importante, dessa política pública que é fundamental, que interessa a todos os dias, né, do ano. É a vida, é o consumidor. E importante estarmos aqui no Sul, nessa região importante do estado da Bahia. Aí estava ontem conversando ali nos bastidores, um ilhéense falando assim: não, eu não sou daqui, eu não sou desse estado, eu sou de Santa Cruz. Aí eu ainda está esse sentimento aqui dessa região, né, que já foi muito debatido isso aqui no passado. Há muitos anos atrás, Já Fernando Gomes foi deputado federal, e Fernando Gomes queria dividir a Bahia. Fernando Gomes queria dividir a Bahia. Essa região toda aqui seria estado de Santa Cruz. Estado de Santa Cruz. Era para dividir, porque a Bahia era muito grande e os recursos da capital, os recursos do estado não chegavam aqui na região, né? Isso era coisa da cabeça de Fernando. Não prosperou, graças a Deus, que eu continuo sendo baiano. Sendo baiano. Então, aí até Caetano entrou. A Bahia não se divide, né? A Bahia não se divide. Antônio Carlos, na época, também. Bom, é uma satisfação muito grande. É a oportunidade de a gente falar com o consumidor. A gente, nessas ações, a gente faz aquelas visitas em loco no comércio para orientar para o devido respeito às regras consumeristas, né? Informações que é fundamental, de preços, informação de prazo, de juros, o que está sendo pago de juros, qual o custo do produto. Tudo isso a gente tem feito essas informações em visita às lojas, em visita aos setores de serviço também. E estamos aqui visitando Ilhéus, Itabuna, Una, a gente vai a Olivença, inclusive, que é um local que é muito, né, de turismo aqui, que a gente vai passar orientação, porque a gente considera fundamental. Ilhéus é aberto, recebe o mundo aqui, né? Então é importante que essa qualificação do atendimento à população, aos consumidores, isso vai elevar o patamar, né, do Domo de Ilhéus pelo Brasil, atraindo muito mais turismo para aqui, à medida que, né, você agora há pouco estava discutindo uma questão que tem que ser resolvida, né? Mas essa questão do respeito ao consumidor, ela é fundamental para que essa população flutuante venha cada vez mais para aquela cidade que cuida melhor do consumidor. E aqui, através dessa emissora, a gente tem essa oportunidade de falar com o consumidor diretamente, de passar orientações. Então a gente está sempre à disposição aqui para responder qualquer dúvida de consumidor. Já falamos aqui, eu me lembro que nós tivemos aqui outra oportunidade, falamos sobre os prejuízos que consumidores têm com essas alterações de energia, que ontem eu notei aqui que regiões aqui com apagão ali. Então isso causa prejuízo ao comércio, causa prejuízo às donas de casa que tem um produto na geladeira. Às vezes, quando retorna a energia, dá um pico e pode trazer problema para algum equipamento eletrônico. Aí tem um protocolo a seguir, que muitas vezes a pessoa não recebe o ressarcimento pelo aqui dano, porque ele não segue o protocolo. E aí, em poucas palavras, aqui eu já falo sobre esse protocolo. Esse protocolo é o quê? É você ligar para a Coelba, usando aquele número que tem na conta de luz, anotar o protocolo da ligação e falar em detalhes do equipamento seu que foi danificado. Em seguida, um dia depois, 2 dias, você se dirigir à Coelba já com orçamento, com esse número de protocolo, e que, nesse caso, a Coelba vai ter que atender você. Isso é quando a Coelba tinha vergonha e respeitava os consumidores. Mas se não atender, vai ao Procon, ela vai ser multada. Mas isso é quando respeitava os consumidores. Ela vai ser multada. A Coelba hoje, doutor Eduardo, não respeita a autoridade, não respeita o consumidor. A Coelba hoje, eu vi o governador
reclamando da Coelba. Ontem, a presidente da Assembleia Legislativa, Ivana Bastos, estava reclamando da Coelba. Os prefeitos da Bahia inteira reclamam da Coelba. Sim. A Coelba não tem, inclusive, hoje, respeitado decisão judicial. Vários advogados mandam mensagem para a gente dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma decisão para cumprir, e a Coelba não cumpre, não respeita a decisão judicial. Então, esse era o tempo que a Coelba respeitava. E hoje um dos grandes problemas de Ilhéus é a Coelba. Quando solicitaram a entrevista com o senhor, eu falei assim: olha, vou saber exatamente como é que está a Coelba em relação ao PROCON. Tem muitas queixas? Não tem muitas queixas? Quais são as ações hoje do PROCON da Bahia em relação à Coelba? A Coelba, ela não está na cabeceira. Ela tem até outras empresas de telefonia que ainda está no ranking lá. Mas nós divulgamos no dia 15 de março, até a gente vai encaminhar para você aí a cartilha, que nós, em cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, a gente traz e torna público as empresas mais reclamadas no ano anterior, no PROCON. Exatamente para servir de pressão, servir de orientação, que no caso, quando se trata de empresa que não tem um monopólio, o consumidor busca outra empresa. Mas aí, no caso da Coelba, não tem como buscar outra empresa, né? Ainda que você busque o contrato do serviço por outra empresa que pode hoje, mas quem presta o serviço de energia é ela, que ela está posta, está instalada, ela está, né? Então, você não tem alternativa. No entanto, como você colocou, quando vocês têm uma situação generalizada, Vila Nova, qual é o caminho? O caminho é o Ministério Público. Aqui, no caso, quando você tem uma situação pontual, aí você vai buscar o PROCON, você vai buscar até o juizado de pequenas causas no dano que foi causado, que ela não atendeu administrativamente. Agora, quando se trata de uma situação generalizada, aí cabe ação coletiva, é o Ministério Público que entra. O Ministério Público entrando, aí a situação é mais realmente... E aí não vai ter como a Coelba ficar acima da lei do Brasil, não tem como, né? Não tem como. Eu falo aqui, porque não tem cabimento uma empresa que é muito rica, que é muito poderosa, que a gente sabe, entender que está acima, foi o nosso comentário hoje, entender que é superior ao Estado, entender que é superior ao judiciário, entender que é superior a uma força de uma Assembleia Legislativa. Não é. Não pode ser superior, inclusive, ao Código de Defesa do Consumidor. Não, porque está previsto ali que ela precisa cumprir o Código de Defesa do Consumidor, porque ela é uma empresa que fornece serviço. Então, precisa fornecer serviço de qualidade. E uma empresa que, lamentavelmente, fornece um serviço que a qualidade do produto que está chegando lá está levando prejuízo para as pessoas. Nós aqui da rádio, nós queimamos, tem 15 dias, 20 dias, sei lá. Mais ou menos isso. Queimamos um transmissor e fizemos todo o protocolo, inclusive informando o segundo que teve a interrupção de energia, porque a gente tem condições de registrar. E simplesmente a Coelba informa que naquele horário, naquele momento, não teve o evento. E eles exigem isso, que anote o horário que aconteceu. E Sim. foi anotado o horário que aconteceu e eles estão dizendo que não. Anteriormente, nós tivemos aqui um pico de energia e queimou uma mesa de som. E nós informamos que foi entre, tipo assim, 8 e 8h30. Não, nesse horário não teve evento. É sempre isso. Inclusive, no comentário de hoje, eu fui claro dizendo o seguinte, que eles têm um protocolo e eles usam esse protocolo Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+V só para negar o ressarcimento. Tem uma semana, eu acho, uma semana e meia mais ou menos, que a gente ao vivo aqui desligou tudo, 8h15 da manhã. A gente ainda ao brincou, vivo? 8h15, ao vivo. A gente aqui, como está com o senhor aqui conversando, pá, desliga tudo e volta. E assim, não é só, a gente está falando da rádio porque a gente está usando como exemplo que a gente está participando aqui, mas não é. A queixa é... Geral. É geral, a gente ouve aqui reclamação todos os dias da Coelba. Ontem eu presenciei uma rua inteira ali. É isso. Zona Sul daqui de Ilhéus. A luz de velas, não né? tem um O senhor dia estava que eles ontem? Não tenham queda de energia. O senhor estava ontem aqui em Ilhéus e presenciou isso. Presenciei. Presenciou essa situação. E é isso que eu falo. Ó, na casa do juiz,
Vai faltar, na casa do promotor vai faltar, na minha casa, na casa do senhor, no hotel que o senhor está. Vai acontecer isso. Existe um grupo de empresários em Ilhéus e está lá, Ilhéus sem apagão. Tem a hotelaria quase toda nesse grupo para discutir essa questão. A hotelaria quase muito toda. sério isso. Vereadores, tem quase todos os vereadores, quase todos os secretários. Nesse grupo, um grupo de WhatsApp, só para discutir esse assunto de tão grave que a coisa ficou aqui em Ilhéus. Então, e isso causa um prejuízo. Você não pode fazer turismo numa cidade que você não tem eficiência na energia elétrica. Aí como é que a indústria vai produzir essa energia elétrica? Como é que a agricultura vai produzir essa energia elétrica? Não consegue, gente. Eu acho que nem Boipeba, mas tem aquele horário limitado, que quando chegava 10 horas da noite, porque tem anos que eu não vou para Boipeba, mas antigamente era assim. Você ia para Boipeba fazer turismo, quando chegava 10 horas da noite, apagava a luz da cidade. Sim. Do local, da localidade lá. Eu acho que nem lá mais tem isso. Porque não tem como você fazer turismo dessa forma. O PROCON está fazendo seminários no estado, é isso? Nós fizemos um encontro, o Fórum dos PROCONs de todo o estado, porque hoje com essa questão do pós-pandemia, a gente avançou muito na questão virtual, né? Então, qualquer cidadão de qualquer cidade da Bahia pode acessar o PROCON virtualmente. Pode ligar para o Saque Bahia, pode baixar o PROCON no Play Store, né, mobile, o PROCON, e você demandar qualquer reclamação e entrar de uma forma virtual. No entanto, a gente sabe que é importante e que ainda tem grande parte da população da Bahia que prefere o serviço presencial. E é fundamental que... É igual o banco, né? Tem gente que prefere no banco. Então, é importante que o serviço público é um direito de todos, né? Nesse caso, a gente, inclusive, aqui lembrando aqui, fazendo justiça, o doutor Regis Aragão resgatou já há 3 anos atrás, 4 anos, o PROCON de Ilhéus. Fez um trabalho belíssimo, A gente fez a parceria com ele em várias oportunidades. E agora está sob o comando do Wagner, o doutor Wagner. Wagner Aires, que está tomando iniciativa de ampliar esse serviço, trabalhar também pela manhã já agora, que ele acredita que o ilhéense gosta mais de serviço pela manhã. Inclusive, doutor Wagner está no grupo Ilhéus sem apagão. Está lá. Então, e ele teve nesse encontro nosso lá no Fórum dos PROCONs, que o Fórum dos PROCONs visa fortalecimento do sistema, né? Que o sistema de defesa do consumidor, ele tem uma secretaria nacional que é vinculada ao Ministério da Justiça, que é a Senacom, que inclusive elabora as políticas, que pensa nesses problemas todos, como surge, por exemplo, aqui a Coelba, por exemplo, se transforma numa coisa que causa espécie, né, que está causando prejuízo, que é um transtorno que não é um problema pontual que pode acontecer com qualquer serviço. Não, aqui passou a ser um problema, vamos dizer assim, crônico. Crônico, né? Então, esse problema, cabe o PROCON, inclusive aqui, local, debruçar sobre isso para levar para o PROCON estadual, para o PROCON estadual discutir isso, inclusive, com a agência. E a gente buscar um parceiro que tem permanente, que é o MP, e cuidar disso, porque é uma cidade importante do estado da Bahia e que é importante turístico do ponto de vista do turismo, e isso, inclusive, leva uma imagem ruim do estado da Bahia. Né? Isso, exatamente. Se não bastasse o direito individual de um cidadão só, já era suficiente para você defender, né, o direito ao serviço público de qualidade. Né? E o serviço, entregar o que promete, é na praia falando aqui em Ilhéus, fala de praia, é a praia do PROCON. É entregar o que você promete, o que você contrata, tem que entregar. E aí não está sendo entregue. Então, a gente tem que debruçar. Estamos à disposição lá do PROCON do Estado. Estive reunido ontem aí com o chefe de gabinete do prefeito, o ex-prefeito de Uberarema, né? O Vinícius Ibran, junto com o diretor do PROCON. E aí, nessa conversa preliminar, nós falávamos sobre a estruturação do PROCON. Eles ainda estão demandando essa questão de licitações, governo novo e tal. O PROCON da Bahia está à disposição para ajudar o PROCON de Ilhéus, continua, como nós tínhamos uma parceria forte com o doutor Regis Aragão, continua, né? A relação do governo é institucional,
não importa quem é prefeito, quem não é prefeito, porque é o Estado, é o município, né, que tem que... As coisas é para o povo, né? Então, a orientação do governador Jerônimo é essa, de uma relação institucional forte com todos os municípios da Bahia, para a gente avançar nessas políticas públicas. E aqui, contando assim como um programa como o seu, que debate esses assuntos importantes, e através do debate é que a gente vai avançar nas soluções. Muito bem. A gente realmente espera que o governo municipal, o mais rápido possível, possa reestruturar o PROCON em Ilhéus e que possa atender com muita eficiência a população que mais precisa, para que o PROCON continue fiscalizando. Inclusive tem uma ação muito interessante com a questão dos bancos aqui em Ilhéus. Sim. O PROCON de Ilhéus fez ação nos bancos. Então, tem a lei dos 15 minutos aqui, né, que eu lembro que Loyola, que foi vereador e implementou, apresentou a lei, foi aprovada, que inicialmente falava que era a Lei Loyola, né? Inclusive até encontrei meu amigo querido Loyola mês passado, eu tinha um papo com ele. Porque o que aconteceu, Vila, com esses bancos? Esse tempo de 15 minutos, ele vale para aquelas filas de caixa. Existem outros atendimentos que você tem que fazer, que eles separam, que muitas vezes passam muito mais de 15 minutos. Eu acho que o atendimento que é de 15 minutos, generalizando, é o atendimento. Mas isso realmente não acontece mesmo. Mas aí a Câmara cabe regulamentar, né, detalhar. Inclusive, eu ouvi ontem do Dr. Wagner que eles estão com a ideia de majorar, né, atualizar a questão da multa, né, para que seja multa significativa, que vai compelir a cumprir, mas também serve de caixa de alguém que pode pagar, né, que é o sistema financeiro que ganha muito no país, né? Isso. E para ser o fundo municipal do PROCON, será revertido em prol do próprio sistema de defesa do consumidor. É isso aí. Aí é um círculo virtuoso, né? Virtuoso. Eles que se virem para organizar o serviço e oferecer um serviço de qualidade. Se o serviço não é de qualidade, não está cumprindo o que determina a legislação, vão ser penalizados. Essa pena vai reverter exatamente para o serviço, para continuar investindo, para que a população aumente a fiscalização e tenha um serviço que é necessário ter, que é um serviço realmente de qualidade. Doutor, satisfação receber o senhor aqui no programa. Tem mensagens aí? Tem mensagens, diga. André Assis mandou aqui, quero saber, doutor, porque não existe uma efetiva... Só um minuto. Uma efetiva fiscalização com a busca de estabelecimentos que não colocam preço em mercadoria, que está à mão do cliente, fazendo que a gente fique perguntando ao vendedor. É uma Existem questão, inclusive assim a gente tem feito visitas aqui, já fizemos aqui uma força-tarefa do PROCON da Bahia com o de Ilhéus, com o Regis no passado, e que a gente visitava muitas lojas, e eu, inclusive, ontem eu estive lá reunido com o PROCON de Ilhéus, e eu soube, já foi inclusive convocado aí o empresariado, demonstrando que o PROCON vai intensificar as fiscalizações. Como tipo assim, regularize e tal, que é o correto regularizar. Claro. Que não há um objetivo de fazer uma fábrica de multa, não é. O objetivo é o equilíbrio. Penalizar, não é. Funcionar bem, né? Funcionar bem, atender bem a contento. E, então está correto aí o consumidor, porque, inclusive, às vezes tem pessoas que têm até constrangimento de ficar perguntando o preço de 10 itens, né? Exatamente. E depois achar que ele está ocupando indevidamente, que ele é obrigado até a comprar porque perguntou 10, que ocupou o vendedor. Aí eu falo, eu costumo brincar aí nas palestras, quando eu não era político, não era cara de pau, que o político vira cara de pau, né? Aí você tinha vergonha, eu ficava achando isso quando eu era consumidor, jovem, chegava e perguntava, eu achava que se eu estendesse aqueles questionamentos. Porque muitas vezes o vendedor nem vem. Esse cara está me tomando tempo aqui, não vai comprar nada. Não vai comprar nada. Aí você tira do consumidor o que o código visa com a informação, que é o quê? Que é você ter a capacidade de estabelecer a concorrência. Porque a concorrência é quando você verifica os preços ali, anota, aí você pode anota todos na outra loja, compara e faz a melhor escolha. Isso. E a melhor escolha, que às vezes é o melhor preço, o melhor custo-benefício. Que às vezes nem preço
resulta na melhor escolha, porque pode ser que o produto não reflita, né, a qualidade, exige um preço maior. Mas o preço é o melhor custo-benefício, usando uma palavra que no economês aí, né, é usada e que é correto, né? Das duas, uma. Ou você fica com vergonha, porque a pessoa, muitas vezes, tá lá te atendendo super bem, você fala, meu Deus, eu tô aqui perguntando 10 itens aqui pra pessoa, eu vou ter que comprar alguma coisa. Ou você fica constrangido também, porque muitas vezes o vendedor fica de impaciente com você, te olhando, meu Deus, vai perguntar de novo. Vem ela perguntar de novo esse valor aqui. Perfeito. Mas se tivesse lá na prateleira, lá, as informações, não tinha necessidade. E é né? obrigatório, é obrigatório, inclusive é um item que é passível de uma notificação, que vai traduzir depois de uma multa, é multa pesada, multa do PROCON, não é leve não, multa pesada. E a gente tem então, alertado... se o produto não tiver as informações, preço, essas coisas, é passivo de multa? Multa, a informação Legal. de preço é multa, informação sobre o produto da multa, tudo isso resulta, você notifica, dá oportunidade de defesa, se não tiver justificativa, você vai lá, tem uma tabela que você, com base no Código de Defesa do Consumidor, que está sendo descumprido, tem que ter a forma coercitiva de fazer com que o fornecedor cumpra o dever de respeitar o consumidor. O produto, doutor, que tem dois preços. Tem um preço na prateleira e muitas vezes na caixa lá para registrar. Sim. Às vezes é mais alto, prevalece é mais baixo. O que foi informado ao consumidor. Ali ele se trocou, mas o que está informado ao consumidor, ele pega o produto, leva para o caixa, ele é surpreendido, o caixa é obrigado a cumprir o que está na informação lá na prateleira. Isso E se o acontece. preço- E se ele não cumprir ali, você tem um celular na mão, você registra isso e você vai fazer uma reclamação, você vai ter indenização por danos. Espera aí, só para deixar claro aqui. Então, ele é obrigado a pagar o preço que está sendo informado na prateleira. Na prateleira. Isso. E se o preço da prateleira for mais alto que o que foi registrado no caixa? Nesse caso aí, o benefício ele recebe. No caso do benefício, se eles reconhecerem que o preço na prateleira está mais caro e que a empresa resolveu cobrar mais barato, nesse caso aí, não vai haver problema, porque não vai haver uma surpresa, não vai haver um desapontamento. Um desapontamento do cliente. Qual é o no problema caso. do cliente, no caso aí? Que o correto é o quê? É o preço correto, é o preço certo. Certo. No entanto, quando você coloca um preço menor na informação e chega lá e é maior, É o dano, né? você traz o consumidor para... ele é visto, até que se prova o contrário, como um engano. Sim. Você está enganando o consumidor. Além de estar submetendo esse consumidor a um constrangimento. Por quê? Porque tem toda a questão social. A pessoa chega ali e na hora de pagar do carrinho, ele tem que voltar, porque o dinheiro dele não dá para pagar, causa um constrangimento. Isso. E esse constrangimento é que a lei obriga que, se você informou mal, infelizmente você vai arcar. Se informou mal, ele vai pagar o preço que foi informado menor, no caso. Sim. Obviamente que, se o preço informado foi maior e a empresa reconhece e é leal com o seu consumidor, que deve ser leal sempre, até para fidelizá-lo, né? Que é o maior patrimônio de uma empresa, é o consumidor. Então é interessante, é importante que haja isso. E aí não vai haver problema nenhum, porque não vai haver contradição, né? Diga, filho. Tem mais uma mensagem. Edeusuíta. Oi, Edeusuíta, fala, querida, dá a voz. Bom dia, Vila. Bom dia a todos. Eu gostaria de falar com o presidente do PROCON, Ilhéus, sobre esse roubo que está acontecendo em cima dos aposentados e pensionistas. Quando o INSS permite que instituições, como, por exemplo, a Associação de Aposentados e Pensionistas do Brasil, o aposentado nem, às vezes, nunca viu falar nessa associação, e ele passa a ter desconto no contra-cheque dele todo mês, 50, 100, 30 reais. Isso é no Brasil inteiro que está acontecendo, porque os meus parentes que moram fora também estão com esse problema. Eu estou com ação na justiça contra esse sindicato.
e conheço muitas pessoas. Uns recebem, outros não conseguem receber, fica por isso mesmo. O que é que o senhor tem a me dizer? Por que o INSS permite que, sem autorização do aposentado ou pensionista, esses descontos aconteçam nos conta-cheques? Obrigada. Bom dia. O PROCON teria condição de alcançar essas associações? Na verdade, o que ocorre é o seguinte, é muito difícil. Ela deu uma informação que certamente é verdade na situação dela, pode não ser de outros casos, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o aposentado, ele é muito vulnerável a essas ciladas, né? Não é só dessa associação. Cilada de banco. Tem pessoas que eu já recebi até como político lá no interior, reclamação de pessoas que faz autorização, chega um golpista e fala que vai fazer um cadastro para dar uma cesta básica. Isso. Aí faz até o reconhecimento facial. E ali está fazendo o reconhecimento facial, dá até a cesta básica, ele fica alegre, mas esse reconhecimento facial é feito para usar e fazer um empréstimo em nome. Então, dá autorizações, as autorizações hoje são muito modernas, né? Às vezes a pessoa dá autorização e não sabe que deu. Dificilmente, eu estou para ver um caso, para crer, que o INSS permitiu um desconto sem que venha uma autorização. Ainda que seja forjada, falsificada, mas ele não vai abrir isso. Porque isso acontecendo seria um caso, inclusive, de escândalo nacional, que uma instituição como a INSS pudesse favorecer um desconto de um beneficiário do INSS sem autorização deste. Isso também aconteceu com a minha tia, Douglas até acabou de falar aqui também. Tem artifícios, tem mecanismos que eles usam, e é necessário que, se essas coisas forem levadas para o PROCON, por exemplo, o PROCON começar a investigar se está havendo uma questão estrutural, que aí a gente vai cuidar disso com a Senacom. A Senacom, que é vinculada ao Ministério da Justiça, tem condições de uma interlocução de ministério para ministério para aumentar a segurança, os mecanismos de segurança lá, no sentido de dificultar e exigir critérios, vamos dizer assim, mais rigorosos que impeça isso, Agora, é necessário, aí a gente manda um recado aqui para quem está nos ouvindo, que o aposentado esteja atento, porque as ligações, aí você, no diálogo, às vezes, pode estar tendo parceria dentro das associações, até com instituições financeiras, nem a instituição, é agente financeiro, agente que representa o crédito. Você tem todo dia, eu recebo 10 ligações por dia aí, quer fazer uma mudança de consignado, quer fazer uma portabilidade e tal. Então, é comum o aposentado, o pensionista, ele é muito assediado por essas instituições de crédito, né? Os representantes delas, né? E aí também as associações. Agora, tem o direito, não autorizou, vai ter restituição. Se não tiver restituição pela via administrativa, vai ter pela via judicial, inclusive com a ação de danos. E pode ser uma ação de danos forte, né? Se ficar caracterizado que houve uma fraude, é uma ação de danos muito alta. Verdade. Porque as associações são poderosas economicamente. Verdade. Doutor Eduardo Pontes, muito obrigado, pela sua participação aqui em nosso programa. Eu te agradeço mais uma vez e parabéns aí pelo programa, que é um programa que a gente sempre percebe aqui, palpitante, né? A gente fica até com vontade de opinar, né? Que cuida realmente do que está no dia a dia da população de Ilhéus. Parabéns a vocês e sucesso. Muito obrigado. Bati um papo com o doutor Eduardo Pontes, do PROCON Bahia, a Superintendência de Defesa do Consumidor do Estado da Bahia, PROCON, que é ligada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Bati um papo com essa figura extraordinária, ex-prefeito de Cândido Sales. Tá aí. Vamos pro apoio? Daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos apresentando O Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo.